Voltamos com Copa Filmes. Vocês fizeram esse Copa Filmes aqui pra gente. Melhores diretores de todos os tempos. Ou supostamente os melhores diretores de todos os tempos. Porque não fui eu que fiz. Não fui eu que escolhi os diretores que aqui estão representados. Mas vamos fazer isso aqui? Então vamos. Copa Filmes de melhores diretores de todos os tempos. Eu vou fazer de uma outra maneira que me ensinaram. Que na verdade dá pra fazer isso aqui, ó. Olha só. E a gente escolhe um a um assim. Não precisa fazer aquela... todo aquele paranauê de ficar indo pra um lado pro outro. Assim as coisas ficam mais rápidas, mais dinâmicas, a gente consegue fazer melhor. Mas antes, você já faz parte da introdução ao cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia em relação à produção cinematográfica. Agora, em fevereiro, eu adicionei 2 novas aulas, sabe por quê? Porque além de todas as aulas disponíveis, você tem 2 aulas novas todos os meses. E em fevereiro eu adicionei cinema e pós-verdade e uma aula sobre expressionismo alemão e o cinema alemão da década de 20. E essa segunda aula em particular tá forte, hein? Tá pesadíssima. Entre em contato com alguém que assinou a Introdução ao Cinema pra ver se não tá pesada mesmo. Fortíssimo, fortíssimo. E mês que vem, entra a aula sobre Pet Soldier e a primeira aula de cinema novo. Primeira aula de cinema novo? Como assim, Felipe? É isso mesmo. Vão ter 3 aulas de cinema novo ainda esse ano no Introdução ao Cinema. Aula sobre cinema novo e a estética da fome, cinema novo e a ditadura militar, e cinema novo e a Embrafilme. 3 aulas sobre cinema novo em sequência, cinema brasileiro aqui. Mas vamos lá. Quais são os melhores diretores da história do cinema? Para assinar, rapidamente, link na descrição do vídeo, tá bom? Quais são os maiores diretores da história do cinema? Vamos ver isso aqui. O jovem que criou a lista, inclusive, criou os embates entre os diretores. Não fui eu que coloquei um contra o outro. Não sou eu, só vou decidir quem é o melhor entre quem ele escolheu. Tá bom? Então vamos. Andrei Tarkovsky ou François Truffaut. E aqui já começa a primeira polêmica, entre aspas, não pela escolha, mas porque, particularmente, eu não sou muito fã do Truffaut. Eu acho o Truffaut um melhor crítico do que foi um cineasta. Eu não tô dizendo que ele é um cineasta ruim, tá? Pelo amor de Deus, não comecem a espumar aí no chat, nos comentários e tudo mais. Foi um bom cineasta na história, um cineasta importante na história do cinema, um cineasta que, junto ao Godard, inaugura a Nouvelle Vague francesa com Os Incompreendidos, que é um filme maravilhoso. Esse é talvez o filme que de fato eu falo, é um filme maravilhoso, eu gosto muito do filme, mas no geral, assim, eu não sou muito fã do Truffaut. Então, a minha escolha é Andrei Tarkovsky, que eu gosto muito. Federico Fellini ou Clint Eastwood? E aqui parece que é zoeira, tá? Porque, mais uma vez, eu não gosto muito de um deles. E, mais uma vez, não tô dizendo que ele não é importante, que ele é ruim, etc e tal. Mas eu, particularmente, não sou muito fã de Fellini. Agora, claro, entretanto, todavia, que Fellini tem alguns dos filmes que eu acho dos grandes da história. Apesar disso, eu amo Noites de Cabiria. Eu amo Noites de Cabiria. É o meu filme favorito do Fellini. Eu adoro Ensaio de Orquestra. Eu gosto bastante de 8,5. Agora, no geral, eu não sou muito fã de Fellini e eu sou apaixonado por Clint Eastwood. Assistam hoje de noite. A noitinha, assim, aquele escurinho, sabe? Não vou falar debaixo do cobertor porque a gente tá no verão e no verão não dá pra fazer isso. Mas assistam As Pontes de Madison pra dar aquela chorada do final de noite. Maravilhoso. Billy Wilder ou Agnes Varda? Aqui é liga de gigantes. Amo os dois, adoro os dois. Mas particularmente, apesar de Billy Wilder ser um dos grandes autores de comédia em Hollywood, se meu apartamento falasse forte demais, pica, muito forte. Crepúsculo dos Deuses, nossa, mas essa aqui é uma das minhas diretoras favoritas de todos os tempos. Então, Agnes Varda, assistam As Duas Faces da Felicidade. Esse filme é brilhante. Tem texto meu sobre o filme lá no Letterboxd, caso vocês queiram ver. Wes Craven, criador de Pânico, ou Brian De Palma. Wes Craven é muito bom, gente. Wes Craven é um dos grandes diretores que compreendem a lógica espacial.
Se tem uma coisa que caracteriza o cinema do Wes Craven no que tange a sua autoria, a sua encenação e tudo mais, é a sua capacidade de articular os espaços no filme e, portanto, construir a lógica do medo, do suspense, da surpresa, sobretudo, a partir da maneira como ele consegue articular o espaço. Em Pânico 1, isso acontece muito bem. Por exemplo, na cena onde os personagens estão no furgão e os personagens e outros estão dentro da casa e tem aquele delay dos 30 segundos, sabe? Ele articula muito bem esses espaços, por exemplo, nessa cena. Mas Brian De Palma é um dos meus diretores de Hollywood favoritos. Então, assim, não tem como. Assistam Carrie, assistam Vestida pra Matar, assistam tudo. Obsessão. Tudo do Brian De Palma é maravilhoso. Brian De Palma. Dublê de corpo. David Fincher ou Abbas Kiarostami? É que eu não vou nem pensar muito. É Abbas Kiarostami. E aquilo que eu disse pra vocês, já conversei, vai sair vídeo pra membros, se eu não me engano, sobre isso. Vídeos exclusivos pra membros, tá? Não é vídeo que vai sair depois pra todo mundo, não. Vídeos exclusivos pra membros quase todos os dias. Seja membro aqui embaixo. Seja membro. Tô garantindo que vai ser bom pra você. E Abbas Kiarostami é esse diretor que compreende a ontologia do cinema em direção ao realismo. Ele consegue ser um cara que fica na interseção e faz com que o cinema crie uma dúvida. O cinema é documento ou ele é ficção? Quer saber mais sobre isso? Seja membro e veja esse vídeo. Então, Kiarostami. O cinema morre com a morte de Kiarostami. Palavras de Jean-Luc Godard. Sergio Leone ou Gus Van Sant? Eu gosto de alguns filmes do Gus Van Sant, especialmente O Elefante. Mas, cara, Sergio Leone... Assim, eu só não assisti um filme do Sergio Leone, que é o Colosso de Rhodes. Mas de todos os filmes do Sergio Leone, nenhum deles é ruim. Nenhum dos filmes do Sergio Leone é ruim. Todo filme do Sergio Leone é bom. Então não tem como. E entre eles, Era Uma Vez no Oeste, que é um dos meus filmes favoritos de sempre. Com a maior trilha sonora da história do cinema. Ennio Morricone, assim... no talo. Então, Sergio Leone. Aqui o cara fez sacanagem comigo. Eu tenho certeza absoluta que quem fez esse Copa Filmes pra mim fez isso aqui de sacanagem. Mas é muita certeza. Eu tô de olho. João, deixa eu ver, como é o João, né? João Alves. Tô de olho, João Alves, no que tu fez aqui. Tu acha que eu não sei? Ai, assim, eu não sou fã de nenhum dos dois. Vocês já sabem. O que não significa, mais uma vez, que eu não goste de alguns filmes deles. Eu gosto do A Chegada do Villeneuve. E eu gosto particularmente, que é o meu favorito do Villeneuve, é o Prisoners. Eu gosto desses dois do Villeneuve. E o Haneke... eu gosto de Amour. Eu não sou muito fã dos demais. Eu tô com dúvida, de verdade, tá? Eu sei que, assim, pra cinefilia, o voto seria Haneke. Mas eu tô real em dúvida. E não é como se eu estivesse em dúvida entre dois que isso, pô. Cara, eu vou escolher o Villeneuve. Foda-se. Desculpa, cinefilia. Wes Anderson ou Rogério Sganzerla? Cara, o Wes Anderson é um diretor muito controlador. É um diretor que controla muito bem sua encenação. É um diretor super afetado. Quando eu digo afetado aqui, não é no sentido negativo, é no sentido de que suas características são bastante visíveis. Mas Rogério Sganzerla é o meu diretor brasileiro favorito. Então, Rogério Sganzerla, o grande nome do cinema marginal brasileiro, junto do Júlio Bressani. Jean-Luc Godard ou Quentin Tarantino? Não vou falar nada. Wim Wenders ou John Carpenter? Wim Wenders é um grande diretor. É um dos 3 grandes nomes do cinema novo alemão, do novo cinema alemão. Surge ali na segunda metade da década de 60 e anos 70.
capitaneado por Wim Wenders, Werner Herzog e Fassbinder. Mas dentre os três, o Wim Wenders é o que eu menos gosto, tá? Assistam particularmente do Wim Wenders Alice nas Cidades. Filmaço. E Paris, Texas talvez seja o mais conhecido dele. Mas dentro da lógica lá do cinema, do novo cinema alemão, assistam Alice nas Cidades, que é um filmaço. Mas, cara, John Carpenter é um dos meus diretores de terror favorito. E um dos meus diretores favoritos também. Então, assim, Carpenter. Assistam Eles Vivem, assistam Enigma de Outro Mundo, enfim. Pasolini ou Park Chan-wook? Aqui também é sacanagem com o Park Chan-wook. Eu gosto de alguns filmes do Park Chan-wook, especialmente A Criada. Eu acho um diretor promissor dentro do contexto contemporâneo, mas aqui é Pasolini, que também é um dos meus diretores favoritos. Um diretor que, inclusive, reúne boa parte das características do cinema italiano daquele contexto. A gente precisa lembrar que a Itália, naquele contexto da década de 40, 50, especificamente 50 em diante, é uma Itália dividida entre o comunismo e o cristianismo. E quando eu digo isso, gente, não é porque a Itália estava dividida e tudo mais, não. É porque, de fato, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a queda do fascismo italiano, se inicia um debate político bastante intenso naquele contexto, que na primeira eleição, por exemplo, foi votado se a Itália seria seguiria o parlamentarismo, seria uma república, ou se a Itália seria uma monarquia. E foi votado a república, mas assim, com pouquíssima diferença. E nas eleições de 48... Enfim, nessas mesmas eleições de 46, foi votado o parlamento, onde a maioria dos votos foi para o Democracia Cristã, mas o segundo e terceiro lugar ficaram muito próximos ali, o PSI e o PCI, ou seja, o Partido Comunista Italiano e o Partido Socialista Italiano. Ou seja, existia uma oposição comunista muito forte na Itália, tá? Partido Comunista Italiano, partido do Gramsci, né? Só que em 48, houve uma nova eleição na Itália do parlamento, né? E foi a primeira eleição do pós-Segunda Guerra Mundial onde a Guerra Fria teve muita influência. Houve muito interesse internacional nas eleições de 48 na Itália, sobretudo com relação ao avanço do comunismo em direção à Europa Ocidental. O que fez com que os Estados Unidos financiassem muito, sobretudo a partir do Plano Marshall, as eleições na Itália, financiando, portanto, os candidatos do Democracia Cristã. Os partidos de esquerda fizeram uma frente ampla, então o PCI e o PSI fizeram uma frente ampla para tentar ganhar força dentro do parlamento, mas não foi suficiente, fazendo com que o PCI e o PSI juntos perdessem mais de 20% das cadeiras do Congresso. Na verdade, acho que foram mais de 40% das cadeiras do Congresso, enquanto o Democracia Cristã cresceu 20%. E, rapidamente, ainda nesse contexto havia partido fascista, com membros eleitos, tá? E muitos deles, remanescentes, também saíram desse partido e foram em direção à Democracia Cristã. E o Pasolini, por que ele é o cara que representa um pouco isso tudo? Porque o Pasolini, ele era homossexual, cristão e comunista. Então, assim, ele reúne a Itália daquele momento num ser só. Num ser só. Eu falo sobre isso tudo de maneira mais aprofundada na aula de introdução ao cinema sobre neorrealismo italiano. Assina, link na descrição do vídeo. E eu escolhi Pasolini, você já sabe. Vamos, próximo. Glauber Rocha ou James Cameron? Adoro James Cameron. Gosto muito de Avatar. Gosto muito de Avatar 2. Amo Titanic. Melodrama lindo. Mas aqui é Glauber. O rosto do cinema novo brasileiro. Cara, na moral. O cara, ele fez de tudo pra eu escolher diretores que eu não gosto. Literalmente, o cara que fez isso aqui fez eu ter que escolher diretores que eu não gosto. É pra escolher entre Haneke e Denis Villeneuve. Aí agora o cara me bota Christopher Nolan e Griffith. Vamos lá, Griffith foi um cara importante na história do cinema, por quê? Porque vai ser aquele cara que reúne os meios cinematográficos
em direção à construção de uma ideia narrativa. Ou seja, as técnicas já tinham sido inventadas. Montagem paralela, tudo isso já tinha sido feito nos filmes do primeiro cinema. Só que o Griffith reúne essas técnicas em torno de uma ideia narrativa. Entretanto, a narrativa que o Griffith constrói, a narrativa hollywoodiana griffithiana nesse contexto, é uma narrativa que vai em direção à construção de uma nação branca. Então, assim, o Griffith ele já inicia esse processo de construção do sonho americano, da ideia de família americana. E que família é essa? A família branca, conservadora. Sabe? Então, assim, é um diretor importante para entender a história do cinema? É. Mas, apesar disso, vou escolher o Christopher Nolan. Não tem muito jeito. Para vocês entenderem, eu escolhi o Christopher Nolan. Jordan Peele ou Roman Polanski? O Polanski é um grande diretor também. Importante. É um diretor que vai fazer filmes como Repulsa ao Sexo, que é um baita de um filme. Vai fazer A Paixão de Rosemary, que é um baita de um filme. Tem seus problemas também. Assim, não é tem seus problemas, é um baita de um problema, né? Mas eu, de verdade, prefiro Jordan Peele. Eu gosto muito de Jordan Peele. Apesar de ser um diretor de poucos filmes, apenas 3 filmes, os 2 últimos filmes do Jordan Peele eu gosto muito. Então eu vou escolher o Jordan Peele aqui, tá bom? Hector Babenco ou Chantal Akerman? Desculpa, Hector Babenco, mais um brasileiro aqui na lista, mas não tem como. Chantal. Chantal é elite. Elite. Werner Herzog ou Francis Ford Coppola? Coppola, diretor de O Poderoso Chefão, já disse pra vocês que eu prefiro a conversação ao Poderoso Chefão. Não significa dizer que eu não gosto do Poderoso Chefão, pelo amor de Deus. Mas eu adoro Werner Herzog. Assistam A Guerra e a Cólera dos Deuses e Fitzcarraldo. O Homem-Urso também. Já terminamos o primeiro lado. Voltamos pro outro lado agora. Para o chaveamento. Agora o quê? Agora é oitavas de final? Acho que é, né? Agora eu acho que é oitavas de final. Agora que é oitavas de final. Andrei Tarkovsky ou Clint Eastwood? Clint. A partir de agora eu vou falar menos, porque eu já dei uma descrição grande. Na verdade, não foi o outro lado ainda, né? Pô, não dá pra ir pro outro lado? Não, tem que terminar todo um lado pra depois ir pro outro? Mas aí não dá surpresa. Não dá aquele grauzinho de surpresa. Ah, vamos lá, né? Agnes Varda ou Brian De Palma? Cara, esse aqui é pica, hein? O Brian De Palma talvez seja o meu diretor hollywoodiano favorito. Meu diretor favorito dos Estados Unidos. Mas a Varda tá entre as minhas 5 diretoras favoritas, eu acho. Aqui é difícil, hein? Nossa senhora. Não tem como pular, não? Cara, nesse aqui... Eu vou escolher a Agnes Varda. Abbas Kiarostami ou Sérgio Leone? Mais uma... Agora que o negócio vai começar a apertar forte, hein? A parada vai começar a apertar. Não vai ser fácil a partir de agora, hein? Kiarostami ou Sérgio Leone? Eu vou escolher o Leone, apesar de todo o discurso que eu fiz com o Kiarostami. Mais especificamente só por conta do Era Uma Vez no Oeste. Sabia que eu entrei no meu casamento com a música de Era Uma Vez no Oeste? Foi a música da minha entrada no casamento com a minha esposa. Denis Villeneuve ou Rogério Canzella? Foi longe demais, Villeneuve. Foi longe demais. Jean-Luc Godard ou John Carpenter? Aqui é mais um lugar onde a cinefilia pode espumar. Godard, você é muito importante para a história do cinema. Talvez um dos cineastas mais importantes da história do cinema. Mas aqui é uma questão de favoritismo. Eu prefiro Carpenter.
Pasolini ou Glauber? Pasolini ou Glauber? Glauber, o grande nome do cinema novo, já falamos aqui. Apesar de não ser o único nome do cinema novo e nem mesmo ser o meu favorito do cinema novo. Vai ter 3 aulas sobre cinema novo na Introdução ao Cinema nos próximos meses, hein? Março, abril e maio, uma em cada mês. Link na descrição do vídeo. Mas aqui, Pasolini, que tem aula sobre neorrealismo italiano na Introdução ao Cinema. Apesar do Pasolini não ser um autor do neorrealismo italiano, mas vocês vão entender o contexto quando vocês assistirem a aula, tá bom? Jordan Peele ou Christopher Nolan? Jordan Peele tá indo longe e vai seguir indo longe. Chantal Akerman ou Werner Herzog? Amo os dois, mas vamos de Chantal. Assistam Jeanne Dielman e assistam Eu, Tu, Ele, Ela. E News from Home também. Clint Eastwood ou Agnes Varda? Aqui, Clint, desculpa, você vai ficar pra trás. Varda. Sérgio Leone ou Rogério Sganzerla? Felipe Leão preso amanhã porque eu não escolhi o Godard? Desculpa. Sérgio Leone ou Rogério Sganzerla? Aqui é forte também, mas Rogério Sganzerla, meu cineasta brasileiro favorito, vai ser você. Se fosse para decidir entre o melhor filme de cada um, eu acabaria escolhendo o Sérgio Leone. Mas, no geral, eu vou escolher o Sganzerla. Carpenter ou Pasolini? Mais uma difícil, hein? Eu amo Pasolini, gente. Vocês não tem noção. Eu acabei não falando filmes pra vocês assistirem no Pasolini. O Pasolini é um diretor dividido em 3 fases. Uma fase mais neorrealista, com filmes como Mama Roma, A Catone. Uma segunda fase mais mitológica, com filmes como Medeia, Édipo Rei e As Mil e Uma Noites. E uma terceira fase mais política, de filmes como Saló, O Evangelho segundo São Mateus, que na verdade é um filme que divide a fase mitológica com a fase política, e Teorema. E aqui eu vou escolher Carpenter. Nossa senhora, muito difícil. Muito difícil deixar o Pasolini pra trás. Chantal. Desculpa, Jordan. Foi longe. Sganzerla. Oh. Sganzerla ou Chantal Akerman? É mitológica e mais teatral. Pocilga também, é porque eu não vou falar todos os filmes, mas é isso. Agnes Varda ou Rogério Sganzerla? Cara, eu te amo, Rogério Sganzerla. Filmes do Sganzerla: O Bandido da Luz Vermelha, Sem Essa Aranha, A Mulher de Todos, Copacabana Mon Amour. Só filmaço. Desculpa, Sganzerla. Desculpa. Carpenter ou Chantal? Cara, o Carpenter tá indo longe, hein? Carpenter tá indo longe. E vai mais longe agora. Amo Chantal, mas... E Carpenter foi longe demais até, né? Longe demais até. Varda. Vamos pro outro lado agora? Quem vai ser o finalista junto com Agnes Varda? Quem será a finalista? Vamos. Sergei Eisenstein ou Fritz Lang? Sergei Eisenstein, o grande nome da montagem soviética, tem aula sobre montagem soviética no Introdução ao Cinema, o grande nome junto com o Dziga Vertov, um cineasta que propõe a ideia do cinema de atrações, do cinema de conflitos, do cinepunho, pôr em oposição elementos diametralmente opostos para criar na mente do espectador um valor novo, completamente novo. E quando a gente diz elementos supostamente opostos, a gente está falando de fato de elementos opostos, porque ele vai colocar em dialética elemento diegético com elementos adiegéticos. O que significa isso? Significa que ele vai colocar em oposição, nessa montagem, elementos que fazem parte do mundo do filme e elementos que não fazem parte do mundo do filme. Por exemplo, é você pegar a figura de um grande líder, em oposição, ele coloca um pavão.
que nem tá no mundo do filme. E aí ele cria na mente do espectador a ideia de uma autoridade e tudo mais. Saca? Então o Eisenstein ele vai criar essa proposição de elementos supostamente opostos, dialeticamente opostos, que não necessariamente estão inseridos dentro da diégese do filme. Diégese, o que significa isso? Mundo do filme, tá? E o Fritz Lang, um dos grandes nomes do cinema alemão dos anos 20 em diante. Depois o Fritz Lang ele vai para Hollywood a partir da década de 30, fugindo do nazismo. A esposa dele, que era roteirista dos filmes dele na década de 20, fica na Alemanha como roteirista do partido nazista, dos filmes nazistas. Mas ele vai embora. Até porque a Thea von Harbour, que era a esposa dele naquele contexto, ela foi a roteirista de Metrópolis, de filmes do Fritz Lang, que era um filme que o Hitler adorava. E não é à toa. É um filme que é conciliador de classes. É um filme que concilia as classes opressora com a classe oprimida. Mas o Fritz Lang é um diretor muito importante que vai fazer grandes filmes, tanto no contexto alemão quanto no contexto hollywoodiano. Em Hollywood ele vai ser importante inclusive para a consolidação do cinema noir, que tem aula na Introdução ao Cinema sobre cinema noir também, link na descrição do vídeo. E vai ser na Alemanha também importante para o expressionismo alemão e para o cinema alemão da década de 20 como um todo, porque não se fazia só expressionismo na Alemanha. E tem aula sobre cinema alemão da década de 20 e expressionismo alemão no Introdução ao Cinema também. Link na descrição do vídeo. Agora, entre os dois, Sergei Eisenstein. Nelson Pereira dos Santos ou Hayao Miyazaki. Nelson Pereira dos Santos, o guru do cinema novo e talvez o mais importante dos cineastas brasileiros de todos os tempos. Miyazaki, gosto muito de você. Mas Nelson. Petzold ou Thomas Anderson? Quem é Paul Thomas Anderson? Nem conheço. Desculpa. E sabe o que mais? Março, primeira aula de março, aula sobre Petzold. Yasujiro Ozu ou John Ford? Forte demais essa disputa, tá? Mas eu não vou relutar. Essa disputa é forte, mas eu não reluto nessa disputa. Porque eu amo John Ford, gosto muito de John Ford, mas Ozu é Ozu. Bong Joon-ho ou Cronenberg? Bong Joon-ho é um diretor promissor, um bom diretor, mas Cronenberg. Um diretor corporal, que explora um cinema de corpo e quer saber onde tem aula sobre cinema como corpo? No Introdução ao Cinema. Orson Welles ou Stanley Kubrick? Orson Welles, dono de um dos maiores filmes da história do cinema, que é Cidadão Kane, e de outros muitos bons filmes. Mas como... reunindo a obra como um todo e favoritismo, digamos assim, qual que eu prefiro? Kubrick. Steven Spielberg ou Vittorio De Sica? Eu adoro Steven Spielberg. Inclusive lá no MHM eu conversei bastante com o Edson sobre o Spielberg, sobre como o Spielberg promove uma ideia de encantamento a partir do Spielberg Face. No Introdução ao Cinema tem uma aula sobre cinema como espelho, onde eu falo bastante sobre Spielberg também, que é essa lógica onde o cinema se transforma num grande espelho da existência do espectador, como uma criação do ideal do eu na sala do cinema. Então, assim, essa aula tá muito legal na Introdução ao Cinema também. E eu adoro Spielberg, mas Vittorio De Sica é dono de um dos principais filmes da história do cinema e o principal filme do neorrealismo italiano, que também tem aula na Introdução ao Cinema. Então... Vittorio De Sica. Argento ou Verhoeven? Porra, essa aqui é forte demais. E aí, tu que fez a lista, tu me cria disputas entre Villeneuve e Michael Haneke. Entre Griffith e... foi quem? E Nolan. Tá ligado? E aí tu me faz o quê? Me faz ter que escolher entre Dario Argento e Paul Verhoeven. Me faz ter que escolher entre Dario Argento e Paul Verhoeven, fazendo com que um grande diretor como Paul Verhoeven, diretor de Instinto Selvagem, lindo, Tropas Estelares, maravilhoso, Showgirls, que explora muito a lógica do cinema como corpo também, que tem aula de Introdução ao Cinema,
que diretor de filmes como esses tem que ser deixado pra trás na primeira fase. Porque é Dario Argento. Profundo Rosso é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Sim. Shyamalan ou Martin Scorsese? Aqui eu vou deixar alguém irritado. Né? Ou eu vou deixar o Shyamalan irritado. Ou eu vou deixar a galera do Scorsese irritada. Alguém eu vou deixar irritado aqui. Vamos lá. Martin Scorsese. Grande diretor. Maravilhoso. Adoro Martin Scorsese. Mas eu já disse pra vocês. Nenhum dos filmes de Scorsese... Isso é comigo, tá? Nenhum filme de Scorsese, pra mim, virou aquele filme da vida. Ou seja, aquele meu filme que tá lá nos meus coraçõezinhos do Letterboxd, sabe? Nenhum dos filmes de Scorsese são assim pra mim. É um diretor muito importante da história do cinema. Um diretor que briga e disputa essa história no que tange a ser antítese do processo da construção industrial de Hollywood hoje. É um cara que tá em enfrentamento hoje e muito por isso vem sendo prejudicado. O próprio Assassino da Lua das Flores não vai ganhar porra nenhuma no Oscar por conta de perseguição ao Scorsese. E sabe por quê? Já contei isso pra vocês. O Scorsese não vai ganhar nada nesse Oscar porque ele fez uma mudança na adaptação que ele fez do livro. Porque no livro a centralização da história recai sobre a CIA. Ou seja, a CIA é muito mais importante do que o Scorsese dá a ela de importância no filme. O Scorsese resolve dar importância aos Osages, importância aos indígenas, e não à CIA. O que faz com que ele seja boicotado. Então, assim, importantíssimo. É um cara que, de fato, reage, disputa, conflitua com essa história. E no outro lado nós temos Shyamalan. Que é um diretor de altos e baixos pra mim. E aqui é o momento que eu irrito a galera do Shyamalan. Assim, enquanto o Scorsese é um diretor que pra mim é muito regular, não tem aquele grande filme pra mim, tá? Ele tem grandes filmes, tá? Escuta o que eu tô falando. Ele tem esse grande filme. Mas ele, em mim, não atingiu o coraçãozinho. Já o Shyamalan não é um diretor regular. É um diretor de altos e baixos. Com filmes que eu acho ruins e filmes que eu acho brilhantes. Que tem coraçãozinho. Exemplo. A Visita e a Vila. São dois filmes que eu amo. E Sexto Sentido. Eu amo. Eu já contei pra vocês aqui sobre a cena do carro. Onde o Joel Osment vai finalmente contar pra mãe dele, vivida pela Toni Collette, que ele vê gente morta. E ele fala, eu vejo gente morta. E a mãe fala, como assim? Para de brincar com isso. Você sabe por que a gente tá parado aqui no trânsito? Ela, por quê? Tem uma pessoa morta lá na frente. Uma pessoa foi atropelada lá na frente. Um ciclista foi atropelado lá na frente. Ela, ué, como é que você sabe disso? E ela começa assim a se levantar pra ver se acha. Aí ele fala, é que a pessoa tá do teu lado. Puta que pariu, eu arrepio agora. Tô arrepiado agora aqui. Quando eu ouço... Nossa senhora! Que cena. Então assim, por conta desses 3 filmes que me dão coraçãozinho pro Shyamalan, apesar de ser um diretor que... Sabe? Eu vou escolher o Shyamalan. Deixei vocês da seita Shyamalan felizes? Tem um preço. Provavelmente eu vou deixar irritado os fãs do Scorsese, do qual eu também sou fã. Tá bom? É que é ingrato esse tipo de coisa aqui. David Lynch ou Kiyoshi Kurosawa? Cara, eu amo Cidade dos Sonhos. É um dos meus filmes favoritos do século. É um dos filmes mais importantes da virada do século. Aliás, muitos grandes filmes da virada do século são muito importantes. Millennium Mambo, Cidade dos Sonhos, A Bruxa de Blair, Amor à Flor da Pele, Shara, da Naomi Kawase. São alguns filmes que são muito importantes para essa virada do século.
Mas os outros filmes do Lynch eu não sou tão fã assim. E o Kiyoshi Kurosawa tá entre os meus 3 diretores favoritos contemporâneos. Que é o Christian Petzold, que é o meu diretor favorito. O Kiyoshi Kurosawa. E eu esqueci o terceiro. Como é que é o nome do terceiro mesmo? E o Hong Sang-soo. Então, Kiyoshi Kurosawa. Buster Keaton ou Dziga Vertov? Cara, eu amo Buster Keaton. Seria muito mais interessante que se colocasse Buster Keaton contra Charlie Chaplin. Aí a briga ia ser difícil. Porque aqui é o Dziga Vertov. Eu sou apaixonado pelo Vertov. Bergman ou Woody Allen? Woody Allen era um baita de um fã do Bergman. O Woody Allen, inclusive, ele tentou fazer filmes bergmanianos, que são interessantes. Interiores, por exemplo. O Woody Allen também é um diretor muito irregular. Mas apesar da irregularidade, tem grandes filmes, como Rosa Púrpura do Cairo. Rosa Púrpura do Cairo é lindíssimo. Annie Hall é muito bom. Mas é Bergman. Wong Kar-wai ou Luis Buñuel? Cara, Luis Buñuel é muito importante. Luis Buñuel é um dos grandes nomes, se não o principal nome do surrealismo. Diretor de Um Cão Andaluz. Diretor de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é O Discreto Charme da Burguesia. Mas eu vou escolher o Wong Kar-wai. O Wong Kar-wai, com a tríadezinha ali dele de Amor à Flor da Pele, Amores Expressos e Felizes Juntos. Wong Kar-wai. Fassbinder ou Hong Sang-soo? Fassbinder, um dos 3 nomes lá do cinema novo alemão, do novo cinema alemão. E é o meu segundo favorito atrás do Werner Herzog. Mas aqui, mais um dos 3 grandes nomes contemporâneos pra mim. E assim, meu segundo favorito entre os 3 contemporâneos. Então, Hong Sang-soo aqui. Eduardo Coutinho ou Spike Lee? Coutinho é aqui em cima. Jane Campion ou Antonioni? Jane Campion é linda, sim. Faz um cinema sensível, um cinema que explora, um cinema como Corpo também, que tem aula de introdução ao cinema. Um melodrama corporal muito intenso. Ela faz isso muito bem em O Piano e em Ataque dos Cães. Mas aqui do outro lado a gente tem o Antonioni, que é um dos marcos da virada pro cinema moderno. Um dos paradigmas da definição do que é o cinema moderno. Então, Antonioni. Nelson Pereira dos Santos ou Sergei Eisenstein? E mais uma vez, Sergei Eisenstein é um dos grandes nomes da montagem soviética, mas aqui é Nelson. Nelson, vamos. Aí tu me fode. Porque aqui é tirar Ozu ou Petzold no início do jogo ainda. Nem começou o jogo ainda. Eu tenho que tirar um deles. Esses 2 aqui é pra estar lá no final. E aí, mais uma vez, o cidadão me coloca... Ai. Falaram aqui, Hitchcock era ao concurso? Pois é. O João que fez a parada pra mim, eu falei pra ele, faz aí pra mim, mas não coloca Kurosawa nem Hitchcock, porque senão vai ser fácil. No final das contas, vai ser eles que vão ganhar. Sabe? Então eu pedi pra ele não colocar os 2 nessa lista. E o resto eu não sabia. Petzold ou Ozu? Infelizmente, Petzold vai ter que sair. Olha só. Tem aula sobre Petzold no Introdução ao Cinema agora, na primeira aula de março que vai entrar. Lá a gente vai discutir as características autorais do Petzold em torno do melodrama e naquilo que a gente chama de estruturas dialéticas de conflito. Então assim, assistam essa aula do Petzold. Mas desculpa, Petzold. Ozu. Cronenberg ou Kubrick? Kubrick. Gosto muito do Cronenberg.
Argento ou De Sica? De Sica, te amo. Ladrões de Bicicleta aqui no coração. Depois que eu reassisti... Olha aquele negócio que a gente falou de rever filmes. Depois que eu revi Ladrões de Bicicleta, depois de ser pai... Nossa senhora, meu coração foi destroçado. Mas Argento. Argento é um dos meus diretores favoritos. Shyamalan ou Kiyoshi Kurosawa? E aqui eu falei pra vocês, né? Que os meus 3 diretores favoritos contemporâneos são... Kiyoshi Kurosawa, Hong Sang-soo e Pat Sold. O Shyamalan estaria em quarto nessa lista, talvez. Então, Kiyoshi. Vertov ou Bergman? Mais um diretor que vai sair muito cedo aqui, que não merecia. Bergman é um diretor de filmes como Gritos e Sussurros, Persona, Sétimo Selo, Morangos Silvestres, Cenas de um Casamento, Fanny Alexander. Assim, só filme top. Só filme top. Mas não. Vertov. Um homem com uma câmera já é suficiente. Wong Kar-wai ou Hong Sang-soo? E aí vai naquela mesma lógica de antes que eu falei. Hong Sang-soo. Antonioni ou Eduardo Coutinho? E aqui é preferência, tá? Antonioni é mais importante. Mas eu vou preferir o Eduardo Coutinho. Nelson Pereira dos Santos ou Yasujiro Ozu? É a despedida do nosso brasileiro. Da nossa chance aqui. Porque, Nelson, eu te amo. E, assim... Você tá no panteão dos maiores diretores da história do cinema. Mas você entrou na disputa com o Ozu. E aí não tem jeito. Argento ou Stanley Kubrick? Argento. Ficou pra trás Stanley Kubrick. Kiyoshi Kurosawa ou Vertov? Vertov. Hong Sang-soo ou Eduardo Coutinho? E aqui mais um brasileiro ficando pra trás. Te amo, Coutinho, mas eu gosto mais do Sang-soo. Desculpa. Ai, meu cacete. Ozu ou Argento? Cara, as disputas com o Ozu, quando chega um pica assim, são muito difíceis. Ozu ou Argento? Cara... Não dá. Aí é muito difícil. Ter que sair um aqui é muito difícil. Nossa senhora. Vamos lá. Vou tentar fazer um exercício aqui na minha cabeça. Ozu vai fazer pai e filha. A trilogia Noriko, né? Pai e filha. Também Fomos Felizes. Era uma Vez em Tóquio. O Argento vai fazer Profundo Rosso. Fenômena. Tenebre. Ópera. Cara. Eita ferro. Esse aqui tá muito difícil de escolher. Argento, foda-se. 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 Ai, eu tô... aquela escolha arrependida. É aquela minha escolha arrependida. Lembrando vocês que eu não estou avaliando pela importância da história. Estou falando dos meus favoritos aqui. Pelo amor de Deus. Ai, que dificuldade, que difícil. O chat todo falando pra eu escolher o azul. E eu escolhi o argento. Agora que eu vi. Diga Vertov ou Hong Sang-soo? Vertov. Foi longe, foi longe. Vertov ou Argento? Argento. Final. Agnes Varda ou Dario Argento? E são 2 cineastas que estão no meu top 5 diretores favoritos. Quem são os meus diretores favoritos? Akira Kurosawa, Bergman, que foram os que eu pedi pra sair da lista. Agnes Varda. Bergman não, desculpa. Kurosawa. Agnes Varda, Dario Argento. Vertov. Kurosawa e Hitchcock.
Só que minha lista é a seguinte, pra vocês saberem a minha lista. Meu diretor favorito de todos os tempos é Akira Kurosawa. Meu segundo diretor favorito de todos os tempos é Hitchcock. Meu quinto diretor favorito de todos os tempos é Dziga Vertov. Agora o terceiro e o quarto. Meu terceiro diretor favorito é Dario Argento. Ai, que dificuldade de tirar a verdade nessa parada. Que dificuldade. Isso não é justo. Essa tier list aqui não foi nada justa. Dói o coração profundamente. Eu poderia muito bem sim escolher Agnes Varda. Esse terceiro e quarto lugar que eu falei aqui são muito maleáveis. Cada hora eu escolho um. Foi doído, foi. Foi intenso, foi. Mas foi verdadeiro. E sincero. Tá bom? Curtiram o vídeo?